e nós vamos dar sequência à reunião. Amém? Rogério, o Senhor seja contigo, irmãos. Mais uma vez vamos colocar aqui diante do Senhor esse tempo e pedir ao Senhor que seja conosco. A Ti toda a glória, Senhor, todo louvor, toda exaltação. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Queremos Te agradecer por mais esse tempo. Queremos colocar a vida do Rogério diante do Senhor. Pedimos que o Senhor substitua, que o Senhor fale através de falar do nosso irmão e que possamos aqui estar pronto para ouvir a Tua voz, Senhor, e sermos obedientes ao Teu Santo Espírito. Tome esse ambiente nas Tuas mãos e nos conduza para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 9. Gostaria de ler com os irmãos um versículo do capítulo 8, que diz assim, o versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos ter mais uma palavra de oração, meus irmãos. Senhor, nós uma vez mais queremos Te agradecer pela Tua presença, Senhor, pela Tua fidelidade à Tua palavra. Queremos reconhecer uma vez mais também a nossa total falta de condição de ministrarmos diante de Ti, mas com a mão nos nossos peitos, nós queremos reconhecer a realidade do sangue do Teu Filho e Te pedir o perdão dos nossos pecados, Te pedir que o Senhor continue sendo misericordioso, nos ajudando aqui pelo Teu Espírito a me livrar de mim mesmo, livrar os meus irmãos de toda a pretensão fora da realidade espiritual, que de fato aqui seja ministrado aquilo que está no Teu coração para esse tempo, para essa assembleia, para que Teu nome seja glorificado, que possamos de fato ver o Senhor como o Senhor realmente é. Nos ajuda, Pai, continua nos ajudando, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, na semana passada nos foi aberto aqui um tempo para estarmos meditando no Evangelho de João, capítulo 9. E esse capítulo, ele vai falar sobre o sexto sinal, o sexto de 8 sinais que são realizados pelo Senhor na presença dos discípulos. E no capítulo 20, versículo 31, ali está escrito que estes sinais eles foram escritos para que eles e nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e crendo nós tivéssemos vida em seu nome. E comparando esses sinais aos demais sinais, só para recapitular, né, ajudar aqui a gente a dar sequência e também os irmãos que não ouviram a ministração poderem entender. Esse sinal ele tem uma particularidade, porque quem foi abençoado por esse milagre, né, sinais no Evangelho de João que significa milagres, quem foi abençoado por esse milagre, o Espírito Santo ele decidiu focar no testemunho dessa pessoa. E todo esse capítulo vai falar da história de um cego de nascença, na verdade um ex-cego de nascença. E para além disso, o Senhor ele vai citar também no capítulo 10, quando ele fala que ele é o pastor, né? E ao falar das ovelhas, ele também vai estar falando desse irmão nosso. E nós podemos ver aqui que
que esse cego ele foi curado, não só da sua cegueira física, né, mas também da sua condição espiritual, em que ele não podia ver, não podia contemplar a Deus, ouvir a Deus. E essa condição ela era igual à nossa também, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós também não tínhamos condição, mas o Senhor passando ali em Jerusalém, ele viu aquele cego e ele foi até ele. Um dia ele foi a cada um de nós, e ao sermos tocados por Deus, ao sermos tocados por aquilo que sai da boca de Deus, nós fomos curados, nós fomos sarados, e hoje, tendo a vida do próprio Deus, nós podemos manifestar as obras desse Deus. E é isso que o próprio Senhor disse ao ser indagado pelos seus discípulos, né, por que aquele homem teria nascido cego. O Senhor ele disse que ele nasceu cego para que nele fossem manifestado as obras de Deus. E assim como ele, nós também, como fomos sarados, nós estamos aqui nessa terra para manifestar as obras de Deus. E aqui nós lembramos do capítulo 15 desse mesmo evangelho, onde o Senhor ele traz aquela figura ali da videira, e ele declara que o Pai é agricultor e que ele é a videira verdadeira. Notem os irmãos que no Antigo Testamento a videira era um tipo de Israel, né? Israel que foi o povo escolhido para frutificar, para manifestar as obras de Deus. Só que Israel ele errou o alvo, porque os judeus eles entenderam que eles guardando a lei, eles cumprindo a lei, eles teriam condição de receber a salvação, eles teriam condição de estar manifestando a vida de Deus. Mas a gente conhece a história, era uma nação idólatra, né? Eles se tornaram cada vez mais idólatras, se perderam nesse processo. E é interessante dizer que no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, ali existe uma parábola, a parábola do servo mau, dos servos mau, que lá conta a história que o Senhor ele passa uma vinha para aqueles servos, e aqueles servos eles são negligentes, né? E eles não frutificaram, não conseguiram fazer com que aquela vinha desse fruto. E essa vinha era Israel. E ali vai dizer, não sei exatamente o versículo, mas vai dizer que a vinha foi tomada e foi dada a um povo. Aí ela vai dizer assim, que o reino de Deus ele foi tomado das mãos de Israel e dado a um povo que produzisse frutos dignos do reino. E hoje essa vinha, como o Senhor falou ali no capítulo 15 de João, essa vinha somos nós, essa vinha é uma figura da igreja. E nós, para frutificarmos, nós precisamos, nós lembramos semana passada também, permanecer na videira verdadeira, né? Aqui nós lembramos que o Senhor ele nos enxertou nessa videira, e ele explica que todo ramo, né, ele é capaz, nós lembramos aqui, que todo ramo ele é capaz, do ramo mais tenro ao ramo mais velho, todos nós somos capazes de frutificar. E quando estamos dando fruto, o agricultor, ele tem que nos limpar, e essa limpeza, para que possamos dar mais fruto, ela é feita pela palavra, né? A palavra, e essa responsabilidade, nós lembramos aqui também, é nossa, de estarmos nos expondo à palavra de Deus, para que essa palavra ela possa purificar os nossos corações de tudo o que impede de vermos ao Senhor e consequentemente frutificarmos. E uma outra observação também que eu acho que eu não coloquei na semana passada, é sobre a responsabilidade também de permanecer. Uma vez que nós fomos enxertados, para que nós continuemos sendo o ramo dessa oliveira e frutificando, o Senhor ele disse que há necessidade de permanecer. E se você ler ali até o versículo 10 desse capítulo, ali vai explicar que o Senhor vai dizer que quem permanece nele é aquele que o ama, e aquele que o ama é o que guarda a sua palavra.
Ou seja, para que nós, irmãos, nós lembramos aqui nessa manhã, né, uma manhã memorável, maravilhosa, de que nós fomos unidos ao amor de Deus e nada pode nos separar desse amor. Isso é um fato. Fomos salvos, fomos regenerados, recebemos a vida do próprio Deus, o selo do Espírito Santo de Deus. Mas aquilo que produzimos está ligado a esse aspecto de continuarmos amando ao Senhor, de continuarmos dando esse fruto. E de novo eu repito, isso está ligado ao fato de amarmos ao Senhor, e aquele que ama o Senhor é aquele que guarda a sua palavra. Guardar a sua palavra, evidentemente, é conhecer os mandamentos do Senhor, e pela própria vida dele nós obedecermos a esse mandamento. E isso foi o que aconteceu na vida desse cego, né? A gente vai dar continuidade. Existe esse personagem lá, existem outros personagens, e há necessidade de nós estarmos nos comparando a esses personagens que aparecem. E seria muito interessante se a nossa condição espiritual, a condição espiritual de todos nós da igreja, fosse igual a desse ex-cego de nascença. Um irmão, como todos nós aqui, provido de fraquezas, de dificuldades, mas tendo pouca força, ele guardou a palavra do Senhor. Ele teve tudo para negar o nome do Senhor aos nossos olhos, aos olhos naturais, mas ele foi achado fiel e ele foi abençoado, porque ele pôde contemplar com seus olhos a glória de Deus. E diante dessa prévia a gente vai dar sequência. Eu avancei um pouco mais, mas vou precisar retroceder alguns versículos. A gente vai recomeçar a partir do versículo 24. E só relembrando que os fariseus, eles estavam decididos, né, em seus corações, né? Era um comum acordo entre eles tirar Jesus de circuito, aplacar a obra que Jesus, sufocar a obra que Jesus estava fazendo. E eles estavam ali a todo custo, ao ponto de chegar até ao extremo, né, de assassinar pessoas. Como eles ficaram desejosos de matar Lázaro, né? Eles ficaram desejosos de levar Jesus à cruz, e soberanamente, pela vontade de Deus, eles conseguiram. Eles estavam querendo desassociar aquele milagre que só Deus poderia fazer. Nós vimos aqui na semana passada. Eles queriam desassociar da pessoa de Jesus, e eles já tinham ido aos pais de Jesus. Os pais de Jesus, eles negaram ao Senhor, preferiram ficar com a religião, né? Eles não deram crédito a essa obra, a esse milagre, a pessoa de Jesus. E eles disseram que era para aqueles fariseus ir até ao cego de nascença, e que ele mesmo poderia responder que ele já tinha idade para isso. E aqui nós vamos ver mais uma vez qual foi a reação, né, dele. E assim como foi na semana passada, nós vamos lendo o versículo, e à medida que o Espírito Santo desejar, assim eu espero, a gente vai pontuando aquilo que é necessário. Os irmãos continuem me ajudando aí. Então, versículo 24. Eles chamaram de novo o homem que fora cego e lhe ordenaram: dá glória a Deus, pois sabemos que esse homem é pecador. Ou seja, só Deus, eles reconheciam que só Deus poderia fazer aquele milagre, realizar aquele milagre. Mas eles queriam dizer que Jesus não era Deus, que Jesus era um pecador, era um homem normal. Na verdade, eles consideravam Jesus como um embusteiro, né? Um homem que estava enganando, lubridiando o povo, porque eles queriam manter os seus olhos fechados para não reconhecer a deidade de Jesus. E ao perguntar isso, né, no 25, o cego ele fala assim: ao que ele retorquiu, na minha versão diz: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora vejo. E aqui, irmãos, eu gostaria de ver com os irmãos. Eu anotei aqui, senão eu posso abrir aqui na versão Shed aqui, que é um dicionário, né?
que fala o significado no original, no grego, porque em algumas passagens da Bíblia nós perdemos a riqueza do significado dessas palavras, porque eles não conseguem transmitir a ideia do que realmente é a palavra que está nos nossos textos em português. E essa palavra sei, no grego, ela é pronunciada, ela é a palavra eido, a pronúncia dela é ido. E isso significa perceber com os olhos, examinar, visitar, contemplar, ter um encontro com. Ou seja, ele estava dizendo aqui nas palavras dele que se ele era pecador, se ele era um homem comum como todos os outros, ele ainda não tinha contemplado, né? Ele ainda não tinha tido a oportunidade de examinar, de ver com os próprios olhos quem era de fato Jesus. Ele tinha ouvido a voz de Jesus. Os irmãos sabem que uma pessoa cega, né? Deus, pela sua misericórdia, naturalmente os outros sentidos são aguçados, né? Então, aquela voz que deu aquela palavra a ele, né? Aquela palavra viva e eficaz que penetrou o coração dele, que ele guardou e que ele obedeceu, aquela voz jamais iria sair da memória dele, né? O dia que ele ouvisse a Jesus, certamente ele ia saber quem era Jesus, porque o cego ele tem esse privilégio de ter essa sensibilidade de perceber com os ouvidos o ambiente, melhor do que a gente que enxerga. Então ele disse, se ele é um homem, se ele é um pecador, eu ainda não examinei, ainda não tive a oportunidade de ver. E novamente lhe indagaram, o que ele te fez? Como abriu teus olhos? O homem lhe respondeu, eu já disse, mas vós não credes. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? E nós lembramos da firmeza, né, desse testemunho que ele continua dando ali, porque aqueles homens eles tinham autoridade perante a religião judaica de averiguar, né, de saber que tipo de doutrina que estava sendo ensinada no meio dos judeus. E ele não titubeou, ele não oscilou, né? Ele sabia que o comportamento que ele poderia ter ou não ali diante daqueles fariseus ia ser condição ou não para que ele pudesse participar da religião. Ele era um judeu e, pelo que parece aqui, se ele não frequentava as sinagogas, ele estava atento ao que a lei dizia, né? Ele estava atento às profecias. Tanto que a gente viu aqui semana passada que a visão dele a respeito da pessoa de Jesus, ela foi se alargando. Primeiramente ele conheceu Jesus, ele dá o testemunho de Jesus como um homem. Depois ele já enxerga diferente como um profeta. E isso por estar atento à palavra profética, que como diz o apóstolo Pedro ali na sua carta, isso nos exortando, né, irmãos, a estarmos guardando, atento aos mandamentos, guardando o mandamento do Senhor e atento à palavra profética, porque ali ele vai dizer que ela é uma luz que candeia na escuridão, né? E nós estamos vivendo em densas trevas e nós devemos estar atentos aos mandamentos, à palavra profética do Senhor, para que a gente não venha se perder, para que de fato a estrela da manhã nasça em nossos corações até que o grande dia chegue, né? E a gente não venha perecer. E ele estava dessa condição aqui, esse cego. E aí no 27, o homem lhe respondeu, eu li o 26, perdão. Eles indagaram novamente, o homem lhe respondeu, já disse, mas vós não credes. E aí está o desejo dele, né? Essa palavrinha aqui também, a frase poderia ser sem essa palavra também. Acaso quereis tornar-vos discípulo dele? Mas quando ele coloca, acaso também quereis tornar-vos discípulo dele, quer dizer que ele tinha esse desejo no seu coração. E esse homem, ele tinha todas as credenciais de um discípulo, né?
O Senhor, ele, no capítulo 8, aqui, versículo 31, ele diz aos judeus, alguns judeus já tinham crido no Senhor, e ele disse: se minhas palavras permanecerdes em vós, sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse homem, ele estava conhecendo a verdade, esse homem era um homem livre, o coração dele era um coração totalmente puro. Eu vou ler aqui uma nota que está falando a respeito da tradução dessa palavra sei, que tem um sinônimo de ver. Aí diz assim: o verbo grego traduzido como ver tem uma riqueza de significados que vai além do simples ato físico de enxergar. Na Bíblia, essa palavra é usada não apenas para descrever a visão física, mas também para transmitir conceitos de percepção, compreensão e conhecimento. Por exemplo, quando Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ele está se referindo não apenas a enxergar com os olhos, mas a ter um entendimento espiritual e uma comunhão íntima com o Criador. Portanto, ao estudarmos as Escrituras, devemos buscar não apenas ver com os olhos, não apenas fazer uma leitura corrida, mas também compreender com a mente e o coração, para assim conhecer plenamente a vontade de Deus para nossas vidas. Ou seja, esse homem, ele já vinha contemplando a Jesus, ele tinha um coração livre, o próprio testemunho aqui vai dizer isso. E aí vamos na sequência. (verso 28) Por isso o insultaram e disseram: tu sim és um discípulo dele, mas nós somos discípulos de Moisés. Eles preferiram ficar com a lei e com os profetas, com Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse sujeito, nem sabemos de onde vem. Aí o homem, já dotado de um conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, ele questiona no 30: ora, isso é surpreendente, vós não sabeis de onde ele vem, e mesmo assim abriu-me os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores, mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. E aqui, irmãos, eu comentei na semana passada sobre um texto ali aí o endereço é Isaías 35, versículo 5. Ali vai dizer que Deus, quando ele viesse, quando ele se manifestasse o seu poder, que ele curaria cego de nascença, E esses homens detentores da lei, evidentemente eles conheciam a lei. Esses homens aqui, eles eram escribas, homens versados, mestres na lei. Ele conhecia toda a lei. Estavam diante daquele sinal ali, inegável, mas ainda assim insistem em negar a pessoa do Senhor Jesus. E o coração desses homens, eles estavam vendo, mas eles não estavam compreendendo com o coração, porque no coração desses homens existia o desejo, irmãos, pela glória dos homens. O próprio Senhor denuncia isso. Ele diz que se ele viesse em nome de um homem de influência, um homem poderoso, eles iriam receber, porque eles queriam a glória desse homem. O Senhor, mais para frente, quando ele vai realizar aquele sinal ali, quando ele traz aquele milagre, quando ele traz Lázaro novamente à vida, ele restaura Lázaro à vida, ali vai contar, estou parafraseando, não lembro exatamente dos textos, mas ali vai contar que em seguida Jesus ele vai entrar para Jerusalém, para aquela última Páscoa, quando ele ia ser sacrificado, o cordeiro, na verdade ele era o cordeiro de Deus que estava ali para ser imolado, o verdadeiro cordeiro. E as multidões aclamavam a Jesus, a multidão ia após Jesus e eles clamavam: Hosana, bendito o que vem no nome do Senhor, o Deus de Israel. E aqueles homens, eles declaram que eles estavam infelizes, ali era o sentimento deles, porque a multidão ia após ele, E eles estavam preocupados,
Eles diziam ali que eles iriam perder a nação. Eles achavam que Israel era da religião judaica, que eles, na condição deles, de privilégio que eles tinham, dentro do contexto da religiosidade, eles estavam muito bem na fita, né? Desculpa a expressão. Tinham feito da própria casa do pai a casa de negócio, né? Aqueles homens, eles estavam enriquecendo cada vez mais. E eles tinham medo de perder a nação e o lugar deles. Eles diziam que o templo era o lugar deles, e de fato o templo era o lugar deles, porque a presença de Deus já não mais existia naquele lugar. Então a preocupação deles era essa. Seus pais, eles se preocuparam, não decidiram não ver o Senhor, né? O Senhor não teve como se revelar a eles, porque também eles queriam continuar fazendo parte dessa religião. A religião ali, como hoje, né? Ela expressa um certo status para quem está cego, quem não está vendo, o vazio de realidade que existe na religião como um todo. E eles preferiram a religião. Os fariseus preferiram ficar na condição deles e a negar Jesus. Mas diferentemente esse cego, irmãos, esse cego, ele dá o direito da dúvida. Isso é um entendimento meu, diante do estudo que eu fiz dos textos, que ele era um adolescente, porque quando os pais dele dizem assim, vai até ele que ele já tem idade para responder. De onde é que eu chego a essa conclusão? De novo eu repito, isso é um entendimento meu, irmãos. Jesus, quando ele vai a primeira vez em Jerusalém, ele tinha que idade, os irmãos lembram? 12 anos de idade. 12, não é isso? 12 anos de idade. E qual é o significado disso? Jesus, a partir dos 12 anos, ele vem a ser o que os judeus rotulam como filho da lei. Uma criança, um adolescente com 12 anos, ele passa a ter responsabilidade nessa religião, ele pode responder, ele pode participar. Então, por isso que Jesus vai a primeira vez ali e já fica, né? Porque ele tinha essa carga de responder aos assuntos do pai dele, como assim ele falou aos seus pais. Então, possa ser, irmãos, que esse ex-cego de nascença, ele tinha uma idade aí de 13, 14 anos, a depender da condição física dele, que foi, na verdade, a válvula de escape dos seus pais, né? Seus pais, eles disseram que eles não sabiam quem era Jesus, eles mentiram, né? Que não sabiam quem era Jesus e que não sabia como ele foi curado. Sabia que ele era cego. Os demais detalhes que era para ele perguntar diretamente a eles. E ao ir até esse cego de nascença, a gente fazendo uma leitura da sua realidade, da sua condição ali de humanidade, ele era um adolescente que era excluído, um adolescente que era um sinônimo de maldição, porque ele tinha nascido cego. Seus pais certamente tinham vergonha dele, seus pais abandonaram ele ao acaso, seus vizinhos, nem sequer seus vizinhos o reconheciam. Tanto que quando ele foi curado, está aqui no texto, nós lemos semana passada, ficou uma dúvida, é ele ou não é ele? Imagine você ter um vizinho que é cego e você vê essa pessoa na rua e você não conseguir reconhecer essa pessoa. Imagine o nível de desprezo que esse adolescente ele sofria. Ele não poderia, em hipótese alguma, participar de todos os cerimoniais da sua religião, ainda que ele fosse da tribo de Levi, né? Tem um texto que diz que aquela condição de cegueira é proibida de chegar até o templo, de fazer o serviço do sacerdote, né? Se ainda ele tivesse a vontade de ser um sacerdote, isso seria impraticável para a vida dele. E ele, ao ser curado, irmãos, me colocando no lugar dele, o que é que ele poderia tentar conquistar? Ele poderia tentar conquistar a consideração dos seus pais, ele poderia conquistar o valor de acordo com os princípios daquela sociedade, ele poderia fazer de tudo para participar da religião que provavelmente ele amava. Mas ele decidiu, irmãos, a nada saber do que é Jesus. Ele viu em Jesus tudo o que ele precisava. Momento nenhum o Espírito Santo relatou murmuração ou falha da vida desse irmão,
que considerou tudo como perda pela sublimidade de ganhar Cristo, e o desejo do coração dele era ser um discípulo, o desejo do coração dele era ver o Senhor. E eu pergunto aos irmãos, onde é que está o coração dos irmãos, né? Qual é o desejo dos irmãos? O que é que tem no coração dos irmãos que tem impedido de ver o Senhor, de desejar, manifestar com realidade a obra do Senhor? Nós lembramos aqui que ele veio numa raiz, ele veio sendo uma raiz numa terra seca, irmãos. Mas ainda sendo uma raiz seca, um homem, o mais desprezado, o mais humilhado de todos os homens, ele consegue transmitir vida para aqueles ramos que estão enxertados nele, porque ele é homem e ele é Deus, né? Ele é o verdadeiro Deus. E ele ministra essa vida para que possamos manifestar essa obra, para que possamos viver para a glória dele. Mas isso é necessário que haja uma limpeza nos nossos corações. Eu não sei qual é a motivação da vida dos irmãos aqui, mas o que motivava esse jovem, esse adolescente, era ir após o Senhor, e ele já tinha todas as credenciais, porque no Evangelho, no reino de Deus, o Senhor ele abençoa irmãos. Tem muitos irmãos aqui abençoados, graças a Deus, que são abençoadores nos aspectos naturais, mas o Senhor ele não está muito importado com o que a gente tem conquistado aqui nessa terra, irmãos. O Senhor, na verdade, ele se importa com aquilo que a gente abandonou para poder ganhar Ele, porque no reino de Deus, o que importa é o quanto você abriu mão, o quanto você perdeu, o quanto você negou para poder ir após o Senhor. Não foi isso que Ele falou? Quem quiser vir após mim, né? Aquele que ama a sua vida, que ama a sua alma, ele irá perder a sua alma, ele irá sofrer dano, né? Nós temos a garantia da vida eterna, mas alguns irmãos conhecem que há dispensações aqui ainda a se cumprirem, e alguns de nós vão ser salvos meio que pelo fogo. Nós vamos estar diante daquele que tem os olhos como chama de fogo, e tudo o que estamos fazendo, há irmãos aqui que para a glória de Deus serve ao Senhor, há outros que precisam tomar a decisão, né, de negar a si mesmo, de perder a vida da alma e servir ao Senhor. Mas para aqueles que estão servindo, irmãos, nós devemos checar se o que estamos fazendo vem dessa raiz de terra seca, se vem da própria vida do Senhor, se a seiva que chega até nós por estarmos enxertados na videira verdadeira, ela é realmente a seiva que vem do próprio Deus, porque corremos o risco de estarmos edificando, trabalhando na lavoura do Senhor, no edifício do Senhor, edificando com madeira, feno e palha, né? E isso tudo o fogo vai consumir. Então nós precisamos da palavra, nós precisamos colocar o nosso coração para que o Senhor cheque, para saber o que é que nós idolatramos, né? O que é que tem de mágoa. Ele podia ter muita mágoa em nossos corações, falta de perdão. Muitos aqui, eu venho de uma condição dessa, tiveram uma realidade difícil de família, e muitos aqui carregam ainda a mágoa dos pais, não perdoaram os seus pais, e tudo isso é impedimento de ver o Senhor, quem realmente o Senhor é, irmãos. E só vendo quem o Senhor é, que nós podemos expressá-lo com realidade. E aqui o Senhor está contemplando. O Senhor é onisciente. Eu parei no 33. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Então concluíram: tu que nasceste repleto de pecados, pretende nos ensinar, e o excluíram. Para o bem desse cego, para a glória de Deus, ele foi excluído, irmãos. Só que o bom pastor estava de olho. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, a ovelha do bom pastor conhece a sua voz, e ele chama pelo nome, irmãos. E a sua ovelha, que conhece a voz do pastor, ela segue, ela vai após o pastor. Se você ler, se você ainda não conseguiu perceber isso, quando você for ler esse capítulo 10, não é todo o capítulo, evidente, mas associe essa pessoa
do cego de nascença, a ovelha que vai após o Senhor. Certamente, naquele dia lá de Pentecoste, esse irmão aqui era um daqueles 120 pessoas que foi contemplada pela unção do Espírito Santo, que foi capacitado para continuar dando testemunho e manifestando a obra de Deus, porque ele ouviu, o pastor chamou ele pelo nome, ele não abandona as suas ovelhas, e ele foi após ele. Jesus, 35, ouviu que eu havia expulsado, e quando o encontrou, lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu: quem é, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou, na Almeida Corrigida Fiel, o Senhor disse assim: já o tens visto? É este que te fala. O Senhor dá um testemunho, irmãos. Que testemunho o Senhor tem para dar a cada um de nós? O Senhor disse que aquele cego ali já estava vendo o Senhor. Tu já o tem visto. Na sua caminhada ele já estava contemplando o Senhor com os olhos do seu coração. E agora ele ouve a voz do Senhor. Então declarou o homem: Senhor, não, perdão, irmãos. O homem respondeu, 36, não é isso? Mas há uma coisa importante aqui, irmãos. No 36, quando ele fala assim: o homem respondeu: quem é, Senhor, para que eu possa nele crer? Isso aqui é uma pergunta retórica, irmãos. Os irmãos lembram do apóstolo Paulo lá no caminho de Damasco, quando ele, alcançado por aquela luz intensa, ele cai cego e ele faz aquela pergunta, ele mesmo responde: és tu, Senhor? Ele já sabia que aquela luz era o Senhor. E aqui esse cego, por ter ouvido Jesus, por ter guardado, conhecido a voz de Jesus, ele não tem dúvida alguma de que aquela voz ali era do Senhor, e ele pergunta e ele mesmo responde: quem é, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou: é este que te fala. Então declarou o homem: Senhor, eu creio que tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que tu é o homem, o Verbo encarnado de Deus. Eu creio que o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Eu creio que tu és o verdadeiro Deus, e adorou, irmãos. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 6, ou capítulo 6, ou versículo 4, me falha a memória. Os judeus, antes de adentrar a terra prometida, a Canaã, por boca de Moisés, ele descreve ali, ele deixa esse testemunho, para não falhar aqui no versículo. Deixa eu mudar aqui a pesca. Paciência, os irmãos, aqui que eu vou achar o texto. 6,4, Fábio? Aqui. Ouve, Israel, Yahvé, nosso Senhor, é o único Deus. Amarás, pois, a Ele de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ou seja, para os judeus reconhecer que Jesus era o próprio Deus, só restava a ele se prostrar e adorar, como está dito aqui, irmãos. Ele reconheceu, nós reconhecemos, todos nós aqui um dia reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o enviado para fazer a obra de redenção da humanidade, e nós recebemos vida em seu nome. E essa vida eterna, ela tem um significado no Evangelho de João. Os irmãos lembram ali que Nicodemos, ao ir à noite ali ter com Jesus,
Ele questiona Jesus pelas obras que ele estava fazendo. Ele queria saber como era que Jesus fazia aquela obra. E Jesus, ele vai declarar, todo o evangelho, se eu não estiver enganado, são 3 vezes que aparece a palavra reino. Um é no final, quando Jesus é entregue pelos judeus a Pilatos, e ao questionar, em um dos questionamentos lá, se ele era de fato o rei dos judeus, Jesus fala que meu reino não é desse mundo. E as outras 2 vezes está no capítulo 3, os versículos 3 e 5 desse evangelho, quando o Senhor diz assim: é necessário nascer de novo para que tu possa ver o reino de Deus. No 5 ele diz: é necessário que tu nasça da água e do Espírito para que tu entre no reino de Deus. E essa palavra reino, ela pode ser substituída pela vida de Deus, a vida eterna. Onde tem vida eterna, onde tem a vida de Deus, a Zoe, a vida eterna, a vida do próprio Deus, tem um significado também do reino de Deus, porque o reino de Deus é a manifestação da natureza, do caráter de Deus, a manifestação das obras de Deus. E todos nós, ao passarmos pelo novo nascimento, nós podemos ver. E a depender do que nós respondemos a essa liberdade, esse privilégio, essa dádiva de ver o reino de Deus, nós podemos entrar ou não no reino de Deus. Eu não falo isso de posição. Posicionalmente, todos nós participamos do reino de Deus. Mas a nossa condição espiritual é de quem participa do reino de Deus. Eu pergunto aos irmãos. E as nossas obras, elas vão declarar isso. Ele declarou aqui que Jesus era o Deus, era o único Senhor. Nós também declaramos quando confessamos a nossa fé. Mas o que vai definir se essa é a nossa realidade é a nossa própria vida, né? Se estamos vivendo pela vida de Deus ou se estamos fazendo a nossa própria escolha. E por que isso é importante, irmãos? Vamos dar sequência. Por que isso é importante saber? Jesus ouviu que eu havia expulsado e quando o encontrou lhe disse: acreditas tu no Filho de Deus? O homem respondeu, vou pular que já li, perdão. No 39, depois do cego ter se prostrado e adorado, né? E ali reconhecido, 39 diz assim: então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. Os que veem se tornam cegos, eles estavam denunciando a realidade espiritual dos fariseus, né? Que estavam vendo, mas não estavam compreendendo nada por causa da condição do coração dele que nós falamos. E aquele que era cego, nós que éramos cegos, hoje nós podemos ver. Hoje nós podemos ver. Obrigado, irmão. E entrar no reino de Deus, irmãos. Mas há um perigo. Aí eu pergunto aos irmãos: existe a possibilidade de quem um dia passou a ver voltar a ficar cego? O que é que os irmãos acham? Eu lembro aqui de alguns textos, né? Está anotado aqui, eu vou acabar me perdendo se eu for procurar. Mas ali em Laodiceia, o Senhor ele dá o testemunho daquela igreja que ele diz que ele está à porta, ele está de fora. Aquela igreja ali, ela está reunindo, ela está tendo uma vida cerimonial, mas o Senhor está de fora. Ele diz: eis que bato a porta, eis que bato a porta. Era uma igreja, evidentemente eram irmãos que estavam reunindo, mas eis que estou à porta e bato. E aí o Senhor vai fazer a denúncia, né? Que eles se achavam, eles se ensoberbeceram, eles acharam que eram ricos, que não precisavam de nada. Mas o Senhor ele denuncia, e uma das denúncias ele diz que eles eram cegos, né? Eles eram pobres, cegos, estavam nus. Essa era a condição espiritual deles. E o Senhor aconselha que deles se compre colírio, né? Nós precisamos, se essa não é ainda a nossa condição de participantes desse reino, de vivermos a realidade de manifestarmos a obra de Deus, ou se achamos que estamos manifestando, mas estamos equivocados, nós precisamos pagar o preço de ir diante da palavra de Deus, de estar diante de Deus em oração, porque ainda há tempo de comprar colírio.
para que possamos voltar a vê-lo, ou ver como a gente nunca viu o Senhor, né? Muitas pessoas têm várias perspectivas de quem é Jesus, de quem é Deus, mas é na pessoa do Filho, é o exemplo do Filho que deve ser visto, que deve ser produzido, que deve ser manifestado em nossas vidas. O apóstolo Pedro, irmãos, no fim da sua vida, né, ele vai escrever: ele vai escrever na segunda carta, na sua segunda carta, no primeiro capítulo ali, ele vai falar sobre essa condição. Deixa eu olhar o tempo aqui, se dá tempo da gente ler esse texto, é importante a gente ler esse texto. E o apóstolo Pedro, ele é bem enfático sobre a necessidade que temos de permanecer, de perseverar em Cristo, né? E nós todos aqui já ouvimos várias vezes o que é que deve ser feito para estarmos perseverando, para encontrarmos essa realidade. Por que isso é importante, irmãos? Porque o apóstolo Pedro, ele viu o Senhor visitar Samaria, visitar aquela mulher. Ele viu o Senhor dizer que existia ovelhas que não eram daquele aprisco, mas que convém salvar, que primeiro ele saiu para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas vindo para os seus não receberam. A todos quanto receberam, ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Ele veio para as nações, ele veio para os gentios. E ele, em posse desse conhecimento, mas ainda com seu coração cheio de religiosidade, o apóstolo Pedro, ele comete algumas gafes. Uma delas é quando Paulo chega lá para resolver uma situação, eu me esqueci o lugar, e que ele sai da presença dos gentios. Ele estava comendo com os gentios, ele sai da presença dos gentios e vai para estar com os judeus. E Paulo é duro, é ferrenho com ele ali sobre aquela atitude. Mas, eu julgando, uma coisa pior ele fez. Quando havia necessidade, acho que é no capítulo 10 de Atos, tinha uma missão para ele cumprir. Ele teria que ir ali na casa de Cornélio. E o Senhor, irmãos, ele dá uma visão, os irmãos lembram, ele dá uma visão de um lençol que desce com vários tipos de animais imundos, né? Isso é uma figura do povo gentil, os irmãos sabem. E o Senhor, ele diz assim: pega, mata e come, não é isso? Pedro, mata e come. E Pedro, ele comete uma das gafes, que ele tem várias, o Espírito Santo. Não estou desmerecendo os irmãos entendem, mas eu acho engraçado a maneira de ser espontânea de Pedro. E ele comete uma grande contradição em apenas 3 palavras. Ele diz: isso não, Senhor. Eu jamais coloquei impura, mas ele diz: isso não, Senhor. E quantos isso não, Senhor, a gente tem dito? Ir para a reunião, não, Senhor. Hoje eu estou cansado, Senhor. Chegar no horário, não, Senhor. Tantas outras coisas, né, da nossa vida prática. E nós declaramos que Ele é o Senhor de nossas vidas. Isso depois dele ter todas essas experiências, e ele persevera até o fim, e no final da sua vida ele vai escrever aquilo que ele já estava vivendo, e que é possível que todos nós vivamos, irmãos. Porque eu anotei aqui que nós podemos voltar a ser cegos, né? Voltando para o cego de nascença, ele recebeu a palavra, ele obedeceu e ficou vendo. Mas o contrário também é verdadeiro, irmãos. Se nós vemos, ouvimos e não obedecemos, o caminho contrário também acontece. Nós vamos perdendo a nossa visão e nós vamos andar como aqueles que não têm visão, que ele diz aqui no texto, a gente vai ler. E eu falo pela minha vida, eu temo de desagradar a Deus, e eu tenho medo de mim mesmo, irmãos. Porque pode na vida de qualquer um aqui, e o apóstolo, nessa mesma carta, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que
melhor não ter conhecido o caminho da justiça do que, tendo conhecido, ter se voltado contra os mandamentos do Senhor. Aí lá ele vai dizer que volta o cão ao próprio vômito e a porca a se revolver-se no lamaçal. E os irmãos não temem a sua carne, os irmãos não se esforçam em sacrificar a sua própria carne pelo Espírito, em obediência à palavra. O que é que ele diz aqui? Vamos lá, vamos ler. Os irmãos já abriram aí 2 Pedro, capítulo é o 1. Eu vou ler nessa versão aqui que é melhor. A partir do 3, irmãos. O Senhor, Ele nos deu preciosas e grandíssimas promessas, irmão. Nós precisamos conhecê-la, nós precisamos pela fé tomar posse dela. Aqui vai dizer que Ele já nos deu tudo. Versículo 3, amém? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais, pela sua glória e virtude, Ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquei participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós somos chamados para ser participantes ainda hoje da natureza divina, irmãos. Deus é amor, esse amor foi derramado em nossos corações. Deus é luz. O próprio Senhor disse que nós somos a luz do mundo, né? Nós precisamos manifestar essa realidade. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência. Os irmãos percebem que nós temos responsabilidade, irmãos? Acrescentai. Essa fé foi nos dada de graça, a fé preciosa. Nós devemos acrescentar a ela a virtude, e a virtude o conhecimento. A responsabilidade de cada irmão aqui buscar conhecer o Senhor. Cada um aqui tem acesso às Escrituras, tem acesso ao áudio, quem não pode ler. E ao conhecimento, a temperança, que é o domínio próprio. Uma vez que temos conhecimento, Jorginho compartilhou aqui o conhecimento do alto, a partir de que temos uma visão, bons olhos, que vemos as coisas como o próprio Deus vê, né? Nós vamos ganhando essa realidade e vamos transmitindo. Quem aqui deseja ter domínio próprio? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Senhor, tenha misericórdia de minha vida. Então eu preciso avançar. Do conhecimento acrescentar o domínio próprio. Disso acrescentar a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor. Aí ele diz: porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéril no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se tomarmos esse passo a passo, nós vamos estar produzindo, irmãos. Nós vamos estar manifestando a obra de Deus ainda nesse tempo. Aí ele faz essa denúncia aqui: pois aquele em quem não há estas coisas é o quê? É cego, nada vendo ao longe. Ou seja, irmão, se você negligencia essa liberdade que você tem de buscar o Senhor enquanto é tempo, né? De invocá-lo enquanto se pode achar, você corre o risco de se tornar cego novamente, irmãos. Não bastasse os lapsos de cegueira que a gente tem, né? Pedro, ele teve esse lapso. Nós sabemos que todos nós aqui fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Um dos fatores também da cegueira é a falta de luz. Na escuridão ninguém consegue enxergar nada, porque não sei se os irmãos sabem, a nossa visão ela é um processo que ela não se dá nos nossos olhos. Os nossos olhos, ele captura a luminosidade ela é refletida na face de Jailson aqui, e essa luminosidade ela é capturada por sensores, acho que é sensores ópticos, é redundante, e esses sensores ele leva essa imagem para o nosso cérebro, e a imagem ela é feita no nosso cérebro.
E nós temos que perceber o mundo por que luz, se o mundo está em trevas, irmãos. Como é que nós vamos perceber o ambiente em nossa volta? Vamos realizar a obra do Senhor com discernimento, se a nossa luz não é a pessoa do Senhor Jesus, como ele disse aqui, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas alcançará a luz da vida, né? É na luz que vemos a luz, na luz vemos a nossa condição, é na luz que toda a treva vai ser dissipada dos nossos corações. Muitos de nós estamos vivendo nesse mundo sem perceber a realidade das trevas, irmãos. Nós não precisamos ir necessariamente a um presídio, a um hospital. Alguns irmãos aqui têm liberdade de ir em bons ambientes, ambientes requintados, a participar de coisas que o mundo preza. Mas se você estiver vendo cada ambiente a partir dessa luz, a partir dessa ótica, você vai perceber as dores desse mundo, irmãos. Ali nos melhores ambientes, você vai ver a dor naquela pessoa que está te servindo. Você vai ver a miséria daqueles que pensam que são ricos, que estão caminhando sem ver a verdade, que estão indo para o inferno. Onde nós estivermos, irmãos, se for por essa ótica, nós vamos perceber que existe um império de trevas e que nós não mais pertencemos a esse império. Nós pertencemos a um reino de amor. Mas se nós não percebermos, o que é que isso quer dizer, irmãos? Que nós estamos sendo conformados a este mundo. Se nós não conseguimos perceber a realidade desse mundo, se nós não sensibilizamos, irmãos, com os pais que estão chorando agora pela morte dos seus filhos, por causa das drogas, dos tráficos, se nós não choramos a dor do outro pela injustiça desse mundo, o império das trevas que tem operado aí, nós estamos insensíveis a isso tudo. Será que realmente nós estamos tendo Jesus como o Senhor de nossas vidas? O Senhor, ali na noite que foi traído, capítulo 13 do Evangelho de João, ele sabendo que ia partir desse mundo para retornar ao Pai, ele tendo amado os seus, ele amou até o fim. Os discípulos também não estavam enxergando, irmãos, quem era Jesus. Como todo Israel, eles aclamavam Jesus, queriam que Jesus desse um golpe de Estado. Eles viam uma manifestação ali estatal, que Jesus ia tomar o reino de volta a Israel. De alguma maneira Jesus ia manifestar o poder em um dado momento. E eles queriam ser beneficiados ali, existia um espírito de disputa entre eles, eles queriam galgar um espaço nesse reino. Isso também os impedia de ver o Senhor. E o Senhor, na noite que foi traído, o que é que ele faz? Ele tira a sua capa, ele cinge-se da toalha, ele ajoelha nos pés daqueles discípulos, lava seus pés, enxuga seus pés. E quem estava ali, irmãos? Quem eram aqueles 12? Ali existiu o apóstolo amado. Como é bom, né, a gente ter irmãos amados, que a gente deita num colo dele, que ele deita no nosso colo. Tem irmãos que é bom da gente caminhar, né, Jesus? Maravilhoso, né? A gente sente saudade, a gente lembra. Mas ali entre aqueles 12, irmãos, existia aquele que ia trair. Jesus lava os pés daquele, sabendo, considerando ele como um amigo, né? Ele diz: amigo, tu traíste o filho do homem com um beijo, o filho de Deus com um beijo. Jesus considerava ele como um amigo. E ele diz: eu sendo Senhor e Mestre, eu dei esse exemplo, né, para que vós seguisse esse meu exemplo. Esse é o reino, irmãos. Nicodemos, ele viu o rei, ele não viu o rei naquele momento. Quando vemos o rei, nós vemos a realidade do reino, uma coisa está associada à outra. E é responsabilidade nossa entrar ou não nessa realidade. E nós não somos diferentes do apóstolo Pedro, irmão. Nós fazemos acepção quando nós sabemos que tem um traidor em nosso meio. Quando nós descobrimos que aquele irmão não era tudo, Jailson não era tudo que eu pensava, não. Papai Jailson como é? Eu vou querer reunir mais no grupo caseiro de Jailson? Nós fazemos isso, esse é o nosso coração, irmãos. Por isso que nós precisamos pagar o preço, irmãos, para alcançar o amor ágape, desfrutar essa realidade maravilhosa.
para que possamos de fato agradar ao nosso Senhor, porque foi isso que Ele fez. E aí Ele vai dizer na saída, né, ele sai dali e Ele continua se despedindo, dando aqueles mandamentos. Ele diz: um novo mandamento eu vos dou, né, que ameis uns aos outros assim como eu amei a vós. E qual é o mandamento mais alto? Ele diz: tem mandamento maior, tem manifestação maior de amor do que dar a vida pelos seus próprios amigos. Nós lembramos isso aqui hoje no louvor, né? Um amigo que me surpreendeu, né? Ele nos achou, irmãos. E ele diz ali que já não chamo de servos, eu chamo de amigo, porque o servo não sabe, né, o que faz o seu Senhor. Eu já falei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Ele quer falar isso a nós, irmãos. Se nós ouvirmos verdadeiramente da parte de Jesus qual é o desejo dele, Ele vai nos capacitar a cumprir os seus mandamentos, que Ele mesmo diz que eles não são pesados, irmãos. Só que os nossos olhos têm que estar postos na bendita pessoa de Jesus. Ele é o Rei, nele está a expressão do reino, Ele é o nosso exemplo. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude a entrar na realidade do seu reino. Amém, irmãos? Obrigado pela paciência, pelas orações dos irmãos. Vamos continuar orando uns pelos outros. E aproveitar aqui, vamos orar, ter uma palavra de agradecimento. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque podemos contar com as tuas misericórdias. De fato, elas são as causas de não sermos consumidos. E te agradecemos por essa bendita esperança, Senhor, porque ressuscitamos contigo, estamos escondidos em Deus, em Cristo Jesus, e um dia será manifestada a tua glória, a glória a qual todos nós iremos participar. Nos desperta, Senhor, para as tuas promessas, para a tua vontade, para que de fato naquele grande dia nós não venhamos ficar envergonhados diante da tua presença, mas que possamos ouvir da tua parte: vem, bendito Filho de Deus, adentra no meu reino, e que venha a nós o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo.